1500, 1509. Em um canto distante do Índico, 18 navios portugueses enfrentam uma frota colossal. Em poucas horas, o mar vira fogo e o mundo nunca mais seria o mesmo. 3 de fevereiro. As águas próximas ao porto de Diu amanhecem cobertas por névoa espessa. Os portugueses avistam primeiro as velas inimigas do Alto das Gávias, dezenas, depois centenas delas. É a maior coalizão militar já reunida contra uma nação europeia naquelas águas. O sultanato mameluco do Egito, o poderoso Império Otomano, o Samorim de Calicut e o sultão de Guzerate uniram forças com um único propósito: varrer Portugal do Índico para sempre. Quase 100 embarcações contra 18. As chances são matematicamente impossíveis. A lógica militar grita rendição. Mas à frente da frota portuguesa está um homem que não veio negociar. Francisco de Almeida, primeiro vice-rei da Índia portuguesa, cruzou milhares de quilômetros com sede de vingança. Seu único filho morreu há menos de um ano, traído em combate. E quando a dor de um pai se transforma em estratégia militar, impérios inteiros podem ruir. Para entender como aquele confronto desigual reescreveu a história global, precisamos voltar algumas décadas. No final do século XV, o mundo conhecido girava em torno de um único produto: as especiarias. Pimenta, canela, cravo, noz moscada, gengibre. Essas plantas aromáticas valiam literalmente seu peso em ouro. Não era exagero poético. Em muitos mercados europeus, especiarias funcionavam como moeda corrente. Eram guardadas em cofres como joias preciosas, deixadas em testamentos como herança mais valiosa que terras ou gado. Mas por que tanto valor atribuído a simples temperos? A resposta está na dura realidade da Europa medieval, onde a vida culinária era infinitamente mais precária do que conseguimos imaginar hoje. Sem qualquer forma de refrigeração, a carne apodrecia em dias. O sal era usado para a conservação, mas tornava os alimentos praticamente intragáveis depois de alguns meses. As especiarias não apenas mascaravam o sabor da carne em decomposição. Elas genuinamente ajudavam na preservação e possuíam propriedades medicinais reconhecidas e respeitadas. Médicos da época prescreviam gengibre para problemas digestivos, canela para febres persistentes, cravo para aliviar dores de dente insuportáveis. Nobres consumiam quantidades que hoje nos pareceriam absurdas. O Duque de Buckingham, na Inglaterra do século XV, gastava quase 1 quilo de especiarias por dia apenas em sua residência. Um único banquete real poderia consumir mais temperos do que uma família comum via em uma vida inteira. O problema gigantesco era conseguir essas maravilhas exóticas. As especiarias vinham do outro lado do mundo, das misteriosas Ilhas Molucas, apelidadas de Ilhas das Especiarias, do exótico Ceilão, da costa do Malabar na distante Índia. A jornada até a Europa era épica e mortal. Primeiro, comerciantes árabes e persas navegavam pelo Oceano Índico em embarcações relativamente frágeis, enfrentando monções violentas que podiam virar navios como brinquedos nas mãos de uma criança. Sobreviver a essas travessias já era vitória. Depois, as especiarias seguiam por longas rotas terrestres através do Oriente Médio, passando de caravana em caravana, de cidade em cidade, Alexandria, Meca, Bagdá, Damasco, Beirute. Cada intermediário cobrava sua generosa porcentagem. Cada sultanato exigia taxas alfandegárias pesadas. Cada travessia perigosa justificava preços cada vez mais altos. No final dessa cadeia interminável, 1 quilo de pimenta que custava 1 ou 2 gramas de prata no local de produção chegava valendo 20 ou 30 vezes mais na Europa. E quem controlava o ponto final dessa cadeia dourada? Veneza, a Sereníssima República, como se autodenominava com arrogância, dominava com punhos de ferro todo o comércio no mar Mediterrâneo.
Os venezianos haviam construído seu império inicialmente sobre o sal, produto absolutamente essencial para conservar alimentos, e depois expandiram agressivamente para as especiarias. Durante as cruzadas dos séculos XI ao XIII, conquistaram territórios estratégicos e portos valiosos, construíram uma marinha praticamente invencível, esmagaram rivais comerciais como Gênova em guerras sangrentas pelo monopólio. No século XV, Veneza não era apenas rica, era obscenamente rica. Suas galeras armadas, grandes embarcações movidas por dezenas de remos, navegavam em comboios protegidos que nem piratas ousavam atacar. O sistema era perfeito, lucrativo e completamente monopolizado. Para qualquer reino europeu que quisesse especiarias, o caminho era um só: comprar de Veneza e pagar o preço exorbitante que os venezianos decidissem cobrar. Era um sistema que funcionava maravilhosamente bem se você fosse veneziano. Portugal não era. Portugal era um reino pequeno, pobre, jogado na ponta ocidental da Europa, sem acesso privilegiado a nada. Mas Portugal tinha algo que compensaria todas essas desvantagens: desespero, ambição e uma costa inteira voltada para o Oceano Atlântico. Se não podiam usar as rotas tradicionais controladas por Veneza, encontrariam um caminho próprio. E esse pensamento revolucionário mudaria tudo. Durante décadas, navegadores portugueses desceram a costa da África, centímetro por centímetro, descobrindo que o continente era muito maior do que os mapas antigos sugeriam. Cada expedição ia um pouco mais longe. Cada capitão retornava com informações sobre correntes, ventos, portos possíveis. Era um investimento de longo prazo, financiado pela coroa portuguesa e por burgueses comerciantes que acreditavam no impossível. Portugal desenvolveu tecnologia naval superior. As caravelas eram mais rápidas, mais manobráveis, mais resistentes que qualquer coisa navegando no Mediterrâneo. Criaram até a Escola de Sagres, um centro dedicado ao estudo náutico, mapas, navegação astronômica, instrumentos como o astrolábio. E então, em 1498, aconteceu. Vasco da Gama, comandando uma pequena frota portuguesa, contornou o extremo sul da África, o temível Cabo da Boa Esperança. Navegou pela costa oriental africana e atravessou o Oceano Índico inteiro. Chegou a Calecut, no coração da costa do Malabar, onde as especiarias eram negociadas. Pela primeira vez, europeus tinham acesso direto às fontes. Quando Vasco da Gama retornou a Lisboa, suas caravelas vinham carregadas até afundar com pimenta, canela, cravo. Os lucros foram estratosféricos. Uma única viagem pagava o investimento de décadas. D. Manuel I, rei de Portugal, ficou conhecido como o Rei da Pimenta. Não era apelido ofensivo, era título de orgulho. Lisboa transformou-se da noite para o dia. O cheiro de especiarias dominava o porto, armazéns transbordavam. Comerciantes de toda a Europa corriam para lá, desesperados para comprar direto da fonte, sem passar por Veneza. A pimenta, que custava 2 cruzados o quintal em Coxim, era vendida por 20 ou 30 cruzados em Lisboa, ainda assim mais barato que os preços venezianos. Veneza entrou em pânico absoluto. Os venezianos enviaram espiões para Lisboa tentando descobrir detalhes das rotas portuguesas. Seus agentes pressionaram o sultão do Egito, ameaçando que destruiriam o Santo Sepulcro em Jerusalém e converteriam cristãos à força ao islamismo se o Papa não proibisse D. Manuel de enviar navios à Índia. Era chantagem geopolítica em escala internacional. Mas D. Manuel ignorou completamente as ameaças. O comércio de especiarias continuou e cresceu, porque Portugal não tinha apenas descoberto uma rota nova. Portugal estava construindo um império. Em 1505, D. Manuel nomeou Francisco de Almeida como o primeiro vice-rei da Índia portuguesa. Não era apenas um título pomposo, era uma declaração de que Portugal pretendia ficar, dominar, controlar.
A missão de Almeida era clara: estabelecer fortalezas, firmar alianças, garantir que o comércio fluísse sem interrupções. E, se necessário, esmagar qualquer resistência. Francisco de Almeida não era homem comum. Nascido por volta de 1450 em Lisboa, filho de nobres, seu pai era o primeiro conde de Abrantes. Cresceu na corte e desde jovem demonstrou talento militar excepcional. Lutou na Batalha de Toro em 1476, onde Portugal enfrentou Castela. Depois serviu aos reis católicos da Espanha na conquista de Granada em 1492, distinguindo-se como guerreiro corajoso e estrategista brilhante. Era homem da confiança de D. João II e depois de D. Manuel I. Quando foi escolhido para liderar a expansão portuguesa na Índia, tinha mais de 50 anos, experiência vasta em combate e reputação de ser incorruptível, qualidade rara entre administradores da época. Em março de 1505, Almeida partiu de Lisboa comandando 22 navios e 1.500 soldados. A viagem foi brutal. Contornou a África, atacando e conquistando Quiloa, na costa oriental africana, onde mandou erguer uma fortaleza. Incendiou Mombasa, cidade que resistiu aos portugueses. Quando finalmente chegou à Índia em outubro de 1505, com apenas 8 navios restantes, os outros espalhados por tempestades ou deixados guarnecendo fortalezas, encontrou situação complexa. Alguns governantes indianos, como o rei de Cochin, receberam os portugueses cordialmente, vendo vantagem em aliar-se a essa nova potência naval. Outros, especialmente os Samorim de Calicut, viam Portugal como ameaça existencial que precisava ser eliminada. Almeida agiu metodicamente. Mandou construir e reforçar fortalezas em Cananor e Cochin. Estabeleceu feitorias, postos comerciais fortificados em pontos estratégicos. Seu filho, Lourenço de Almeida, tornou-se braço direito nessas operações. Lourenço era jovem, corajoso até a imprudência, competente em combate naval. Derrotou frotas do Samorim de Calicut em várias ocasiões. Explorou o Ceilão, descobriu as fontes da canela, estabeleceu acordos comerciais. Pai e filho trabalhavam em sincronia perfeita, construindo pedra por pedra o domínio português no Índico. Mas havia um problema crescente. As potências tradicionais do Oceano Índico, especialmente o sultanato mameluco do Egito, que controlava as rotas do Mar Vermelho, perceberam que Portugal não era fenômeno passageiro. Era invasão permanente que ameaçava séculos de comércio lucrativo. Venezianos, desesperados com a queda de seus lucros, pressionaram o sultão do Egito a agir. Os otomanos, império em expansão, viram oportunidade de estender influência. O Samorim de Calicut queria vingança contra os portugueses. E o sultão de Guzerat, governante de Dil, precisava manter boas relações com seus vizinhos muçulmanos poderosos. Em 1505, uma frota mameluca de 1.100 homens partiu de Suez, com ordem de fortificar Jeddah contra possíveis ataques portugueses e cruzar o Oceano Índico para expulsar os invasores europeus. Mas a viagem revelou-se desastre logístico. As galés mamelucas, embarcações construídas para o Mediterrâneo, tiveram que ser desmontadas em Alexandria, transportadas por terra até abaixo de Suez, no Mar Vermelho, e remontadas. Depois, enfrentaram águas do Índico, muito mais violentas que o Mediterrâneo calmo. Ficaram presos na ilha de Camarã, esperando a temporada de monções passar. Envolveram-se em política local custosa em Aden. Uma jornada que poderia levar 1 mês em condições ideais, demorou quase 2 anos. Somente em setembro de 1507 chegaram a Dil, exaustos, atrasados, mas ainda mortalmente perigosos. Malik Ayyaz, governador de Dil, ex-escravo de origem possivelmente georgiana ou dálmata que subiu através de competência e astúcia política,
recebeu a frota mameluca e forneceu apoio. Dil era porto estrategicamente perfeito, protegido por fortaleza com artilharia própria. Mir Hossein, também chamado Mir Hussein, almirante mameluco comandando a expedição, estabeleceu base ali. A coalizão anti-portuguesa começou a se formar oficialmente. Veneza forneceu suporte técnico, engenheiros, especialistas em artilharia, conhecimento sobre táticas navais europeias. Em março de 1508, a frota estava pronta. Mir Hossein partiu em busca dos portugueses e encontrou-os em Chaú, porto na costa indiana. Lourenço de Almeida estava ali com apenas alguns navios, guardando embarcações comerciais de Coxim e Cananor. Quando avistou a frota inimiga, percebeu imediatamente que estava em desvantagem numérica catastrófica. Mas recuar significaria abandonar os navios que protegia. Lourenço decidiu lutar. A Batalha de Chaú durou 2 dias inteiros de combate desesperado. Lourenço, mesmo ferido gravemente, continuou comandando seus homens. Segundo cronistas da época, quando ficou impossível se manter em pé, mandou que o amarrassem sentado numa cadeira contra o mastro do navio. Dali, sangrando, gritava ordens, coordenava manobras. Recusava-se a desistir, até que uma segunda bombarda, uma peça de artilharia pesada, o atingiu diretamente. A explosão foi fatal. Lourenço de Almeida, filho único varão do vice-rei, morreu no combate. Mais de 80 portugueses pereceram com ele. A nau capitânia portuguesa afundou. Foi a primeira derrota naval portuguesa na Ásia e foi devastadora. Mir Hossein relatou ao Cairo a batalha como grande vitória, esperando glória e recompensas. Do ponto de vista tático, tecnicamente vencera, afundou naus inimigas, matou o comandante português importante, forçou frota inimiga a recuar. Mas Mir Hossein cometeu erro estratégico crítico. Não perseguiu os sobreviventes portugueses até Cotim. Suas próprias perdas haviam sido pesadas demais. Voltou para Dil, acreditando que humilhara suficientemente os europeus. Não percebeu que, ao matar Lourenço, despertara algo muito mais perigoso que ambição comercial. Despertara sede de vingança pessoal. Quando Francisco de Almeida recebeu notícia da morte do filho, algo quebrou dentro dele. Os cronistas descrevem mudança radical em seu caráter. De administrador meticuloso e diplomático, tornou-se homem vingativo, cruel, obcecado. Antes de morrer, Lourenço era tudo para Almeida. Era a continuação da linhagem familiar, depositário das esperanças paternas, companheiro de conquistas. Perdê-lo em combate, que considerava desonesto, os portugueses foram pegos desprevenidos, em desvantagem numérica absurda. Foi golpe que transformou luto em ódio puro. Almeida começou imediatamente a reunir todas as forças navais portuguesas disponíveis. Convocou todos os navios espalhados pela costa indiana, ordenou reparos emergenciais em docas secas de Coxim, treinou tripulações, acumulou munição, pólvora, mantimentos. Escreveu cartas para casa, relatando a morte de Lourenço, mas também prometendo vingança que seria lembrada por séculos. Uma dessas cartas sobreviveu. Nela, Almeida escreve ao filho morto como se ainda pudesse ouvi-lo, prometendo que Dil pagaria cada gota de sangue português derramado em Chaú. E então, em dezembro de 1508, aconteceu algo que normalmente paralisaria qualquer expedição militar. Afonso de Albuquerque chegou de Cananor com ordens diretas de D. Manuel I para substituir Almeida como governador. Era ordem real inquestionável. Almeida deveria entregar o poder imediatamente e retornar a Portugal. Mas Francisco de Almeida, consumido pela necessidade de vingança, fez algo inédito na história portuguesa. Rebelou-se contra a autoridade do rei, recusou-se a reconhecer Albuquerque. Mais que isso, mandou prendê-lo. Tecnicamente, estava em rebelião aberta contra a coroa. Sabia que enfrentaria consequências gravíssimas ao retornar. Não se importou.
Antes de qualquer outra coisa, destruiria os assassinos de seu filho. Em dezembro de 1508, a frota portuguesa partiu de Coxim rumo a Diu. 18 navios ao todo, naus e caravelas, as melhores embarcações disponíveis. Entre elas estava a lendária Flor de la Mar, nau capitânia de Almeida, que anos depois afundaria carregada com tesouros de Malaca. Fernão de Magalhães, que futuramente daria a primeira volta ao mundo, estava entre os capitães. Eram cerca de 1.500 homens, contando soldados, marinheiros, artilheiros, números pequenos para o que enfrentariam. Pelo caminho, Almeida atacou Dabu, cidade que apoiava o Samorim de Calicut. Incendiou-a completamente. Não foi operação militar, foi terror calculado. Queria que todos os aliados dos mamelucos soubessem o que aconteceria com quem se opusesse a ele. Depois, seguiu direto para Diu. Em 2 de fevereiro de 1509, os vigias portugueses no Alto das Gávias avistaram Diu. A cidade estava fortificada, nervosa, esperando. Malik Ayaz, governador astuto que sobrevivera décadas em política traiçoeira, retirou-se estrategicamente da cidade, deixando Mirocém no comando militar. Quando os portugueses se aproximaram, Mirocém ordenou que pequenas embarcações a remo saíssem e assediassem a frota antes que tivesse tempo de se recuperar da viagem. Mas essas embarcações não passaram além do alcance dos canhões da fortaleza de Diu. Medo da artilharia portuguesa fez os remadores recuarem. Ao cair da noite de 2 de fevereiro, a frota muçulmana recuou para dentro do canal protegido pelo forte, enquanto Almeida reunia seus capitães para conselho de guerra. Ao amanhecer de 3 de fevereiro de 1509, os portugueses puderam ver claramente a armada inimiga. E a visão era assustadora. Os muçulmanos haviam amarrado suas naus e galés próximas à costa, sob proteção direta da artilharia do forte de Diu. Era a formação defensiva clássica, renunciando à iniciativa, mas maximizando proteção. Contra eles estava a maior coalizão anti-portuguesa já reunida no Índico. Além das galés e naus mamelucas veteranas do Mediterrâneo, havia dezenas de embarcações do sultão de Guzerat, do Samorim de Calicut, reforços otomanos. No total, quase 100 embarcações. A desproporção era brutal. Almeida dividiu sua frota em 4 grupos táticos. O primeiro grupo atacaria as naus mamelucas principais, depois de bombardeio inicial intenso, abordando-as para combate corpo a corpo. O segundo grupo atacaria as galés mamelucas estacionárias pelo flanco, aproveitando mobilidade superior das caravelas. O terceiro grupo forneceria suporte de bombardeio constante, mantendo pressão de artilharia sobre todo o conjunto inimigo. O quarto grupo ficaria em reserva, pronto para explorar qualquer brecha ou responder a emergências. O plano era audacioso, mas Francisco de Almeida tinha vantagem que os números não revelavam: superioridade tecnológica esmagadora. As naus portuguesas eram plataformas de artilharia móveis como nada que existisse no Índico. Cada nau carregava dezenas de canhões de bronze, águias, sacres, falcões, colubrinas, dispostos em múltiplos convéses para fornecer bordadas completas. Um único lado de uma nau portuguesa podia disparar simultaneamente todos os canhões, criando cortina de destruição que despedaçava cascos de madeira. As embarcações muçulmanas, construídas para Mediterrâneo ou para comércio no Índico, eram mais leves, mais frágeis, com artilharia limitada principalmente a armas de convés. Mais importante, os artilheiros portugueses haviam desenvolvido técnica revolucionária. Posicionavam canhões rentes à linha d'água, quase tocando a superfície do mar. Quando disparavam, as balas de ferro ganhavam altura ao ricochetear nas ondas. Depois caíam perfurando cascos inimigos abaixo da linha d'água. Golpes inevitavelmente fatais que afundavam navios em minutos. Simultaneamente,
O recuo dos canhões e o deslocamento de água criavam cortina de spray que dificultava contra-fogo inimigo. Era a inovação tática nascida de décadas de experiência naval portuguesa. Francisco de Almeida, segundo relatos, não fez discurso longo antes da batalha. Não precisava. Seus homens sabiam por que estavam ali. Simplesmente deu ordem curta e direta: pela fé, por Portugal e por meu filho. Depois disparou pessoalmente o primeiro tiro de canhão da Flor de la Mar. Era sinal para começar. O inferno se abriu sobre as águas de Diu. Durante 6 horas consecutivas, a artilharia portuguesa martelou a frota muçulmana sem interrupção. O barulho era ensurdecedor. Cronistas que presenciaram descrevem que o estrondo dos canhões podia ser ouvido a léguas de distância, que pássaros caíam mortos do céu apenas pelo som. Fumaça de pólvora cobriu tudo, transformando manhã clara em crepúsculo artificial. O cheiro de enxofre misturado com sangue e madeira queimada dominava. As naus portuguesas executaram manobras que pareciam impossíveis para embarcações tão grandes. Bordejavam, viravam, apresentavam lados inteiros para bombardeio, depois viravam novamente para recarregar, enquanto o outro navio assumia a linha de fogo. Era balé mortal, coordenado por sinais de bandeiras que a fumaça tornava quase invisíveis. Os capitães portugueses conheciam uns aos outros. Haviam navegado juntos por anos, antecipavam movimentos. Era nível de coordenação que a frota muçulmana, reunida às pressas de múltiplas origens, simplesmente não possuía. Depois do bombardeio inicial, que durou mais de 2 horas, tempo que para os defensores deve ter parecido eternidade, vieram as abordagens. Naus portuguesas encostaram diretamente nas principais embarcações mamelucas. Gangues de soldados pularam gritando com espadas, lanças, mosquetes. O combate corpo a corpo foi brutal e sangrento. Nos convéses escorregadios de sangue, portugueses e mamelucos lutaram com ferocidade desesperada. Os mamelucos eram guerreiros de elite, treinados desde a infância, veteranos de inúmeras batalhas. Mas os portugueses lutavam com algo além de treinamento. Lutavam com fúria herdada de seu comandante enlutado. As embarcações menores do sultão de Guzerate e do Samorim tentaram ajudar, mas eram praticamente barcos de pesca comparados às naus de guerra. A artilharia portuguesa as despedaçava com facilidade terrível. Testemunhas relatam que algumas simplesmente desintegravam quando acertadas por bordadas completas. Madeira, homens, velas explodindo em nuvens de destroços. Outras, tentando fugir, colidiam umas com as outras na confusão, afundando por conta própria. Por volta das 5 da tarde, quando o vento começou a mudar, a batalha estava decidida. Almeida ordenou que a frota se retirasse temporariamente, levando consigo prêmios capturados: 2 naus turcas, 2 naus do Guzerate, 2 galés turcas. Outras embarcações inimigas, mais 2 naus turcas, 2 do Guzerate, 2 caravelas, haviam afundado completamente. A frota portuguesa não perdeu um único navio, embora várias naus tivessem sofrido danos sérios. As baixas contam a história da desproporção. 32 portugueses mortos, cerca de 300 feridos. Do lado muçulmano, 3.000 mortos, número ainda maior de feridos. Era massacre que redefiniu o equilíbrio de poder no Oceano Índico instantaneamente. Mas a vingança de Almeida ainda não estava completa. No dia seguinte, 4 de fevereiro, o vice-rei enviou mensagem a Malik Ayaz, exigindo o retorno imediato de todos os prisioneiros portugueses capturados em Chau. Dentro de 1 hora, os prisioneiros foram devolvidos. Almeida exigiu então reparações de guerra. 300.000 xerafins de ouro, soma absolutamente astronômica. Malik Ayaz, aterrorizado com o que testemunhara, pagou. 100.000 foram distribuídos entre as tropas portuguesas. 10.000 doados ao hospital de Coxim. O resto foi para cofres da coroa. Malik Ayaz
desesperado para apaziguar os portugueses, ofereceu entregar a própria cidade de Diu para controle português. Era rendição total. Mas Almeida, surpreendentemente, recusou. Disse que manter Diu seria caro demais, exigiria guarnição permanente que Portugal não podia sustentar naquele momento, mas deixou guarnição pequena na cidade como aviso. Durante dias depois da batalha, o governante de Diu enviou barcos carregados de presentes: carneiros, galinhas, ovos, laranjas, limões, vegetais frescos, tecidos valiosos, joias. Almeida aceitou a comida, mas recusou tesouros pessoais, mandando um tapete de brocado e um colar de pérolas para a rainha de Portugal. O tratamento dos prisioneiros mamelucos e turcos, porém, foi pesadelo medieval. Almeida, consumido por ódio que não encontrava satisfação nem na vitória, ordenou execuções que os próprios portugueses consideraram excessivas. Alguns prisioneiros foram enforcados, outros queimados vivos, outros ainda amarrados às bocas de canhões e literalmente despedaçados quando os canhões disparavam. Método de execução chamado soprado de canhão, que otomanos e mamelucos ironicamente também usavam. Alguns foram esquartejados e seus membros espalhados pelo portão da cidade como aviso. Era terror calculado, vingança que ultrapassava a necessidade militar e entrava em território de crueldade pura. Quando questionado sobre essas atrocidades, Almeida respondeu friamente que cada mameluco morto era pagamento pela morte de seu filho, e que a mensagem tinha destinatário específico. Qualquer potência que pensasse em desafiar Portugal no Índico deveria olhar para Diu e reconsiderar. Depois de 9 dias em Diu, com a frota reparada e reabastecida, Francisco de Almeida ordenou retorno a Cotim. No caminho, enviou o relatório detalhado ao rei: enquanto fores poderoso no mar, manterás a Índia como tua. Se não possuíres este poder, pouco te servirá uma fortaleza na costa. Era a doutrina naval expressa com clareza cristalina. Domínio português no Oriente dependia de controle absoluto dos oceanos, não de conquistar territórios terrestres. Era a filosofia que guiaria a política portuguesa por décadas. Em Coxim, Almeida finalmente libertou Afonso de Albuquerque e entregou o governo. Sua missão pessoal estava completa. Em novembro de 1509, partiu para Portugal, esperando responder por desobediência ao rei. Mas o destino tinha outros planos. Em março de 1510, quando sua frota parou na Baía de Saldanha, perto do Cabo da Boa Esperança, para buscar água e provisões, entraram em conflito com a população local, Khoikhoi. O que começou como mal-entendido escalou para a emboscada. Francisco de Almeida, vice-rei da Índia, vencedor da maior batalha naval do Índico, morreu nessa escaramuça sem glória, morto por flechas e lanças, longe de casa. Morreu com ele 70 portugueses. Ironicamente, morreram mais portugueses nessa emboscada que na própria Batalha de Diu. O corpo de Almeida foi recuperado e enterrado ali mesmo, na costa africana, marcado por cruz simples. Mas o impacto de Diu sobreviveu décadas a seu arquiteto. A batalha não foi apenas vitória militar, foi declaração geopolítica que ecoou pelo mundo inteiro. Os despojos enviados para Portugal incluíam 600 peças de artilharia de bronze capturadas, 3 bandeiras reais do sultão do Cairo, galés inteiras. As bandeiras foram expostas no Convento de Cristo em Tomar, sede da Ordem de Cristo, sucessora dos Cavaleiros Templários em Portugal, como troféu permanente. Para o sultanato mameluco, Diu foi começo do fim. A derrota destruiu reputação de invencibilidade que mantinham há séculos. Perderam controle efetivo do comércio do Mar Vermelho. Suas finanças entraram em colapso. Em 1517, apenas 8 anos depois de Diu, o Império Otomano conquistou o Egito inteiro, absorvendo o sultanato mameluco. Historiadores debatem até hoje quanto a derrota em Diu contribuiu para essa queda.
mas é inegável que enfraqueceu fatalmente o prestígio e poder mameluco. Para Veneza, Diu significou o fim de era dourada. O monopólio do comércio de especiarias, mantido por séculos, simplesmente deixou de existir. Especiarias fluíam agora pela Rota do Cabo, diretamente para Lisboa, a preços que Veneza não conseguia competir. A cidade, que fora potência comercial dominante, entrou em lenta, mas irreversível decadência. Nunca mais recuperaria a glória anterior. Para Portugal, Diu abriu comportas. Nos anos seguintes, sob liderança de Afonso de Albuquerque, conquistaram Goa em 1510, que se tornou capital do Estado português da Índia. Tomaram Malaca em 1511, controlando o estreito estratégico entre Índico e Pacífico. Conquistaram Hormuz, dominando a entrada do Golfo Pérsico. Estabeleceram feitorias no Ceilão, nas Ilhas Molucas, em Macau, na China. Por décadas, Portugal controlou as principais rotas do comércio oriental, tornando-se império verdadeiramente global. O primeiro na história. A superioridade naval portuguesa se manteve praticamente invencível no Índico por mais de 50 anos. Somente com a chegada de holandeses e ingleses no final do século XVI, trazendo também artilharia poderosa e experiência naval acumulada, o domínio português começou a ser efetivamente contestado. Mas mesmo então, a memória de Diu permaneceu. Batalha, onde 18 navios derrotaram frota 5 vezes maior. Onde pai vingou filho. Onde Portugal provou que pequenas nações com tecnologia superior e determinação absoluta podiam enfrentar impérios. Historiadores comparam frequentemente Diu a Lepanto e Trafalgar, batalhas que definiram eras inteiras de história naval. E há justificativa nessa comparação. Diu marcou o início do domínio europeu sobre mares asiáticos que durou até a Segunda Guerra Mundial. Foi momento em que o Ocidente provou poder militar superior sobre o Oriente. Foi quando tecnologia naval europeia, canhões de bronze, naus pesadas, táticas de bombardeio, demonstrou vantagem decisiva sobre tradições marítimas milenares do Índico. Mas reduzir Diu apenas à tecnologia seria injustiça histórica. Tecnologia ajudou, certamente, mas o que venceu Diu foi combinação de fatores muito mais complexa. Treinamento superior dos artilheiros portugueses, desenvolvido em décadas de experiência. Coordenação entre capitães que navegavam juntos há anos. Coragem de homens que sabiam estar numericamente inferiores, mas confiavam em suas armas e uns nos outros. E talvez mais importante, liderança de comandante que transformou tragédia pessoal em motivação militar. Francisco de Almeida lutou em Diu não apenas como vice-rei cumprindo ordens, mas como pai destruído buscando vingança. E havia ironia cruel nisso tudo. Almeida conseguiu vingança completa, destruiu frota inimiga, humilhou coalizão inteira, vingou morte do filho de forma que entraria para lendas. Mas morreu meses depois, em emboscada sem sentido, em praia africana anônima, longe de tudo que conquistara. Nunca soube completamente o impacto de sua vitória. Nunca viu o império que ajudou a construir florescer. Nunca retornou a Portugal para responder por desobediência ao rei, mas provavelmente Manuel teria perdoado tudo após vitória tão espetacular. O legado de Diu transcende números de batalha. A batalha provou que era possível para a nação europeia pequena projetar poder a milhares de quilômetros de casa, em águas completamente estranhas, contra coalizões de impérios locais. Estabeleceu o modelo que Inglaterra, Holanda, França seguiriam nos séculos seguintes. Mostrou que controle do mar era a chave para controle do comércio global. E talvez mais profundamente, marcou o momento psicológico onde a Ásia percebeu que tempo de invencibilidade havia acabado. Que novos poderes tinham chegado, trazendo tecnologia que mudaria equilíbrio milenar.
Para os que lutaram em Diu, portugueses e muçulmanos, a batalha foi experiência traumática que nenhum sobrevivente jamais esqueceu. Os relatos falam de mar literalmente vermelho de sangue, de gritos de moribundos ecoando por horas, de fumaça tão densa que dia virou noite, de calor dos incêndios em navios ardendo sendo sentido em embarcações distantes. Falam de coragem desesperada de ambos lados, mamelucos lutando até morte, mesmo sabendo que batalha estava perdida. Portugueses abordando navios inimigos sem hesitação, apesar de serem sempre superados em número. E falam da figura de Francisco de Almeida, visível durante toda a batalha, no convés da Flor de la Mar, dirigindo operações pessoalmente, expondo-se ao fogo inimigo com desprezo completo por segurança pessoal. Testemunhas dizem que várias vezes balas de canhão passaram perto dele, que flechas caíram aos seus pés, que ele permaneceu imóvel, gritando ordens, como se protegido por força divina ou simplesmente indiferente à própria morte. Para homem que perdera filho único, talvez morte em combate vingando esse filho parecesse destino adequado. Mas destino tinha outros planos, deu-lhe vitória completa. Depois o matou de forma banal, meses depois. As especiarias que motivaram tudo isso, pimenta, canela, cravo, parecem hoje triviais. Vão a qualquer supermercado e estão disponíveis por preços insignificantes. Difícil imaginar que esses temperos banais já valeram literalmente mais que ouro, que impérios foram construídos e destruídos para controlá-los, que batalhas épicas foram travadas por direito de comercializá-los. Mas no início do século XVI, eram mais valiosos que petróleo é hoje. Era um recurso estratégico que definia superpotências. E quem controlava seu fluxo, controlava a riqueza do mundo conhecido. Portugal, por breve momento histórico, controlou esse fluxo. E tudo começou realmente em Diu, batalha que não deveria ter sido vencida, contra inimigos que não deveriam ter sido derrotados, liderada por homem que lutava tanto por império quanto por luto pessoal. Foi momento onde determinação humana, tecnologia superior e talvez doses generosas de sorte se combinaram para mudar curso da história. Quando pensamos em impérios portugueses, frequentemente lembramos do Brasil, das especiarias, dos navegadores. Mas raramente nos detemos em batalhas específicas que tornaram esse império possível. Diu foi uma delas, talvez a mais importante. Foi dia em que Portugal provou ao mundo que pequenas nações com grandes ambições, tecnologia certa e liderança determinada podiam desafiar ordem estabelecida e vencer. Foi dia em que 18 navios enfrentaram quase 100 e saíram vitoriosos. Foi dia em que pai vingou o filho e, ao fazê-lo, mudou a história global. Foi dia em que, por algumas horas sangrentas nas águas do Oceano Índico, Portugal realmente dominou o mundo. E essa é a história de como uma batalha que poucos conhecem mudou completamente o equilíbrio de poder global.